Eu pedi para a secretária, então, fazer a leitura do edital. Boa noite a todos. Estamos presentes para a realização da Assembleia Geral de Fundação do Instituto Brasileiro de Estudos de Direito Administrativo, Financeiro e Tributário. A ordem do dia. Primeiro, abertura pelo presidente. Aprovação do Estatuto dos membros indicados para a diretoria, Conselho Fiscal e Conselho Superior de Orientação. Palavra do presidente eleito. Palavras dos que quiserem transmitir curtas mensagens. Entrega das medalhas do Instituto para os membros da diretoria, do Conselho Fiscal e do Conselho Superior de Orientação. Coquetel com vinho tinto e frios. Sala reservada para quem quiser gravar uma mensagem que não precisa ser necessariamente sobre o evento, podendo abordar em 1 ou 2 minutos os acontecimentos políticos e jurídicos da semana. Obrigado. Mas antes de passarmos ao primeiro item, gostaria de consignar os meus profundos agradecimentos para a presença de todas as autoridades aqui presentes, como o ministro Sidney Sanches, ministro Massamo Ueda, professor Toffoli, professor Eduardo Jardim, Antônio Costa, presidente da Rede Internacional de Excelência Jurídica da Bahia, e o nosso presidente da Câmara Municipal, vereador Eduardo Tuma. Então, e demais integrantes da mesa não chegaram ainda, e peço desculpa para as demais autoridades por não poder acomodar todos na mesa de honra, em devido espaço. Mas, por favor, sintam-se integrantes desta mesa diretora. Bom, então vamos passar para a primeira ordem do dia, que é a aprovação do estatuto, né? Creio que todos receberam o estatuto por e-mail. A única observação foi feita pelo professor Adilson Dallari, contém erro de grafia no artigo 40, na denominação do professor Eli Lopes Meirelles. Então estava com I em vez de Y, já corrigi. Então, quanto mais ninguém questionou, acho que podemos aprovar por aclamação, né? Pode? Integrantes da academia, os membros, corretamente, com toda a pertinência, são do direito, professores, advogados, carreira cessada, etc. Eu sugeriria a inclusão de estudantes de direito, porque muitos, ainda que nesta fase, podem se sentir estimulados por participar de algo assim, e essa heterogeneidade, a meu ver, seria positiva também para o Instituto. Poderia ampliar o universo de integrantes. É uma ideia. A minha ideia era colocar profissional com acima de 25 anos, 30 anos de carreira. Porque isso aqui não é um instituto bem teórico, é um instituto com objetivo pragmático. É oferecer sugestões a projetos legislativos em andamento no Congresso Nacional, publicar pareceres de professores renomados, destrinchar a doutrina nas 3 áreas do direito administrativo, financeiro e tributário, sobre as matérias ainda não definitivamente fixadas pela doutrina e jurisprudência. Então, esse é o sentido desse instituto. Né? Não, mas vamos ouvir. Mas vamos ouvir. Sim, mas nada impede. Nada impede. Não, no congresso, no simpósio, no seminário, claro, é outra coisa. Agora, para ser membro aqui, para debater concretamente casos específicos, né, a gente não pode dispensar dos profissionais com meio século de vivência, né, como grande parte aqui dos juristas aqui presentes. Né. Eu, pessoalmente, estou com 53 anos de exercício profissional. Né.
Eu estou vendo aqui o professor Jucá. Por favor, tome assento numa das cadeiras vagas. Criando uma polêmica, mas só para justificar, eu não vejo nesse áudio de estudante. Professor Torres Silas também, por favor. Outra ótica com apoio, claro, dentro do seu patamar. Mas a discordância é tão grande que eu tenho que. Não, já que a proposta é outra, no sentido congresso, distante. Porque eu creio que não virão os demais integrantes. Bom, pois não. Você estava com a palavra, não, Toffoli? Hein? Que? Você está com a palavra? Não? Então, tudo bem. Então, vamos incorporar essa sugestão, então, e aprovar o estatuto por aclamação, tá bom? Doutor José Maurício Conte, por favor. Ele está aí? Bom, e vamos passar para a segunda ordem do dia. E aqui devolvo a palavra aqui ao mestre de cerimônia para declinar os nomes indicados para os cargos. Para os cargos da diretoria: presidente, o professor Kiyoshi Arada; vice-presidente, Marcelo Campos; vice-presidente, Toshio Mukai; vice-presidente, Eduardo Maciel Jardim Filho, Ferreira Jardim; secretário-geral, Fabiane Louise Taiti; primeira secretária, Maria Cláudia de Carvalho Galon; tesoureiro-geral, Marcelo Bolina Pires; primeiro tesoureiro, Roberto Moreira Lima; Conselho Fiscal, efetivo, Marcelo Kiyoshi Arada; Samanta Ribeiro Maier Puff Marques; Solange Mesquita; suplentes, Luciane Rodrigues Martins; Jennifer Pereira Simão Verospi; Alberto Iga. O senhor quer que lê também os membros do Conselho? Membros do Conselho Superior de Orientação: Adilson Dalari, Antônio Francisco Costa, Doris de Miranda Coutinho, Edson Simões, Eduardo Tuma, Elivalda Silva Ramos, Everardo Maciel, Felícia Iaco Arada, Fernando Facuri Scaff, Francisco Pedro Jucá, Francisco Rezec, Hamilton Dias de Souza, Humberto Ávila, Ives Gandra da Silva Martins, Ivete Sinise Ferreira, José Maurício Conte, Marcos da Costa, Maria Silvia Zanella de Pietro, Massami Ueda, Paulo de Barros Carvalho, Regis Ferreira de Oliveira, Roque Antônio Carraza, Rui Martins de Alfertal Silva, Sebastião Hervécio Ramos de Castro, Sidney Sanches. Bom, eu proponho, então, a deliberação por aclamação. Se alguém tiver algum comentário a fazer, se não tiver, consideramos aprovado. E outro aviso, o conselheiro Edson Simões ficou impossibilitado de comparecer na última hora e mandou seu representante Jonatas Junqueira de Mello. Marcos Costa, ex-presidente da OAB, acabou de chegar. Depois são minhas palavras. Bom, quero cumprimentar a todos aqui, agradecer a presença de ilustres autoridades,
pelo apoio, colaboração na formação deste instituto, que entendo que vai prestar um grande serviço à nação, tendo em vista a heterogeneidade da sua composição, todos juristas de renome, professores universitários, magistrados, membros do Ministério Público, ex-ministros do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, ex-presidente da Ordem dos Advogados, advogados militantes famosos, né? Professores universitários, presidente da Câmara, Eduardo Tuma. E, na verdade, esse instituto é representado por professores das principais universidades do Brasil. USP, Católica, Mackenzie, Universidade Federal da Paraíba, Universidade de Tocantins, Universidade da Bahia, Universidade do Rio de Janeiro e Universidade de Santa Catarina. Né? Então, é um instituto que poderá secundar a atividade legislativa do Congresso Nacional, emitindo opiniões sobre projetos legislativos mais importantes e mais urgentes, como essa da Previdência Social e da reforma tributária, né? Que, na verdade, temos 10 projetos em andamento lá, né? Uma mais confusa que a outra, né? Afastou-se, como eu dizia naquele dia, ministro, o elefante drogado que deita e rola numa loja de louças, e agora foi substituído por um elefante bêbado, né? Então, renovando os meus agradecimentos aos ilustres presentes aqui e àqueles que estão também ausentes por motivos de força maior, de última hora, né? Professores famosos como Humberto Dávila, o Roque Carrasa. Eu vi ele pelo YouTube, ele estava dando palestra lá no Rio Grande do Sul. E o Humberto Dávila deve ter também saído para fazer as palestras de final de semana, como eu fazia há 15 anos atrás, né? Andava o Brasil inteiro. Hoje, não consigo mais fazer isso por causa do peso da minha idade. Mas eu fico muito feliz, muito satisfeito. É um dia realmente em que nós marcamos uma passagem na história com um acontecimento, com um evento tão importante como a fundação deste instituto, que, diga-se, repita-se, tem um aspecto pragmático para trabalhar ao lado dos órgãos governamentais, ao lado das instituições públicas e privadas. Muito obrigado a todos. Agora, a palavra acha-se franqueada. Facuri. Professor Facuri. Está chegando. Professor Fernando Facuri Scaff é professor de Direito Financeiro da Universidade de São Paulo. Eu não sei se vai chegar mais gente. Ainda bem que deixei. Bom, quem quiser fazer uso da palavra, poderá fazê-lo. Outra vez lá. Seria importante, por favor. Alô, alô? Não, ele não tem captação, é só para o vídeo mesmo. Ele não tem caixa de som aqui, é só para o vídeo. Preliminarmente, quero saudar a todos, dizer que me sinto muito honrado em integrar este grupo de escola, um grupo de professores, de acadêmicos. E aproveito também para cumprimentar o professor Arada, meu amigo de longa data, a quem admiro pelo brilho intelectual, pela postura com a qual compartilho, crítica, assim tem que ser a ciência, a visão da ciência, incisiva, contundente, desassombrada da produção do direito, seja norma abstrata e geral, seja concreta e individual.
seja questionando decisões de tribunais, seja também, digamos, analisando criticamente a legislação naquilo que ela comporte uma visão realmente censurável. É o que não falta. Um outro ponto que merece destaque, cumprimento aqui numa breve digressão para o professor Fernando Scaff, ele mal sabe, estivemos juntos num doutorado em Santa Catarina, acho que há uns 20 anos. Um outro... É verdade, há algum tempo, pronto, né? E um outro aspecto que, a meu ver, merece ser ressaltado é a visão interdisciplinar do Instituto Arada. Isso eu reputo extraordinário. Lembraria até, se me permitem, sem me estender na palavra, mas uma imagem metafórica muito interessante que é do professor Mário Sérgio Cortella. E me permitam, não é brincadeira, é sério, a fábula é uma ficção. Então, diz o Cortella, a visão contextual. Diz ele, nesta fábula, que eu vou compendiar, tem por personagem uma velha fazendeira e alguns animais. A velha fazendeira, incomodada com um rato que surgiu no celeiro, ela colocou uma ratoeira e o rato, na fábula os bichos falam, nós sabemos, o rato incomodado e timorato. Olá, professor Roque, uma honra revê-lo, uma alegria enorme. O rato correu para buscar auxílio junto aos demais animais daquela pequena fazenda. Primeiramente a vaca, que negou ajuda, dizendo: o problema da ratoeira é contigo, rato, eu não posso ajudá-lo. O mesmo ocorreu com o porco e com a galinha, os únicos animais que existiam na fazenda. Uma cobra caiu na ratoeira, a velha fazendeira foi retirar a cobra e foi picada. Tratada, sobreviveu. Após ter alta e voltar para casa, ela resolveu brindar, comemorar a recuperação. Então, o médico inicialmente recomendou que na primeira semana pós-alta, canja de galinha. Então a galinha foi para o espaço, como disse aí coloquialmente. Na sequência, ela homenageou os médicos, amigos, para realmente festejar a plena recuperação. O porco foi a bola da vez. E para pagar a conta, ela veio a vaca para o matadouro. Todos tinham tudo a ver com tudo. E por que eu fiz essa digressão? Porque é exatamente essa visão interdisciplinar, onde o tributário, o financeiro e o administrativo se entroncam, todos tendo como referência o texto constitucional, é o que, a meu ver, é um plus na visão do direito que todos aqui presentes comungam, mas não é comum uma entidade, um instituto deste jaez, fazer algo nessa trilha, o que realmente merece, a meu ver, um destaque especial. São algumas poucas palavras, agradeço a atenção de todos. E, professor Roque, assim que chegava, ele se volta para o pontapé inicial, usando uma imagem futebolística para falar alguma coisa. Então, dou por encerrada essa breve alocução, reafirmando a minha alegria, a minha honra em congregar, primeiro neste congraçamento, e segundo, em participar de um instituto ao lado de pessoas tão ilustres, acadêmicos de prol, juristas de primeira água. Eu não vou citar A ou B porque estaria discriminando outrem, mas alguns, enfim, são mais chegados, mais próximos, amigos de longa data, como o professor Roque Carrasa, por exemplo. Mas estendo a todos, o Tavolaro, mas estendo a... Não vou falar o tempo, né, que o Fernando falou, não vai falar a data aqui que pega mal, né? Então, muito bem. Essas poucas palavras para exprimir o meu regozijo por participar desse instituto, sobretudo pelos objetivos e também por contar com colegas e acadêmicos e cientistas do direito de prol de primeira água. Muito obrigado a todos. O Conte aqui do meu lado, querido, imagina. Post-scriptum, não podia deixar de citar o José Maurício Conte. Aliás, tributário, há mais de uma centena de tributaristas de primeira água, de nível de excelência. Já financeiro, direito financeiro, há uma meia dúzia, um pouco mais. E temos dois aqui, o Arado e o Zé Maurício Conte. E o Scaff, quer dizer, veja que quase todos são aqui, né? Muito obrigado, professor Eduardo Jardim. Resumiu melhor do que eu o objetivo do Instituto, que é exatamente fazer essa interação das três áreas do direito público, não é?
para podermos, a partir do texto constitucional, desenvolvermos as teses sobre as matérias relevantes nessas 3 áreas. E gostaria de anunciar aqui a presença do professor Roque Carrasa, professor de Direito Tributário da Católica. Tanto o direito tributário tem implicações com o direito constitucional, nenhum ramo do direito tem tantos princípios constitucionais como o direito tributário, que o ilustre professor presenteou a todos nós uma magnífica obra, Direito Constitucional Tributário, que está, se não me falha a memória, na 34ª edição. É isso? Então, os tributaristas não podem esquecer jamais dos princípios constitucionais. Não é? Isso acabaria cortando 80% das teses doidas que nós estamos ouvindo e assistindo diariamente. Não é? Bom, prosseguindo, eu acho que tributaristas e financistas estão aqui em maioria. Está o professor Maurício Conte, está o professor Eduardo Jardim, que também leciona Direito Tributário, o professor Fernando Scaff, eu fui professor aposentado de Direito Financeiro, e tributarista, e tem um professor Jucá, também da área do Direito Financeiro. E tributarista aqui está lá o Marcos, o Roque Carrasa, e temos aqui um constitucionalista aqui, que é o presidente da Câmara, o vereador Eduardo Tuma, né? Torrecilas também, da área do direito constitucional. A Samantha Meyer não está aqui, mas é direito constitucional também. O professor Ives Gandra, constitucionalista e tributarista. Né? Enfim, estamos aqui representando as 3 áreas do direito público. Estamos reunindo a fina flor da sociedade jurídica brasileira, que resume o pensamento jurídico nacional. Isso que é importante. Agora, prosseguindo, eu pergunto se mais alguém quer fazer uso da palavra. Bem, boa tarde a todos meus amigos. Antes de tudo, eu quero pedir escusas pelo meu atraso. Luís XIV dizia que a pontualidade é a cortesia dos reis, mas eu tenho até uma justificativa para isso. Minha mulher submeteu uma intervenção cirúrgica de emergência e eu estou vindo diretamente do hospital. Felizmente, ela está bem. Posto isso, eu quero dizer da grande honra que sinto em integrar essa academia, esse prestigioso Instituto de Direito Constitucional, Tributário e Administrativo, que já nasce sob o signo do bom êxito. É só verificar os que integram esse grupo dos mais seletos. Eu também não posso deixar de saudar o eminente professor Kiyoshi Harada, que conheço e admiro há mais de 30 anos. O professor Kiyoshi sabe muito bem que o estudo é ainda a melhor arma de combate. Não vem de herança, mas do esforço próprio. E termina sempre por dar a vitória a quem o possui em maior extensão e com maior profundidade. O professor Kiyoshi é um construtor do próprio destino. Há quem diga, né, eu já ouvi muitas vezes essa frase, certamente o professor Eduardo Jardim também, que o destino dos homens e das mulheres está escrito nas estrelas. Talvez o de alguns homens e o de algumas mulheres, mas há homens e mulheres que são os senhores do próprio destino. É o caso do professor Kiyoshi Harada, que é um infatigável construtor da ciência do direito, da própria história e, eu ousaria dizer, embora ainda tenha uma longa trajetória pela frente, do próprio destino. Quanto ao Instituto, ele vai, tenho certeza, porque li os estatutos, nos convocar permanentemente para a maior das aventuras humanas, que é, sem dúvida,
a aventura de pensar. Aqui não haverá lugar para a verdade pronta, do tipo Magister Dixit, o professor falou, não se discute. Cada um chegará às suas próprias conclusões. Isso é fazer ciência de verdade, até porque, certa feita, né, o saudoso professor Geraldo Ataliba, que eu sempre cito com reverência, com respeito, disse que é justamente no entrechoque de ideias que acaba faiscando a verdade, né? Do contrário, regredimos, o que, convenhamos, desserve a ciência do direito. Enfim, eu só posso dizer que estou muito feliz por me associar a esses luminares que nos cercam. E também feliz por verificar que as novas gerações estão chegando e chegando com grandes possibilidades de sucesso. Certamente nos superarão. Por todos, né, invoco o nome do jurista, do professor e do vereador Eduardo Tuma. Vejam que eu falei primeiro do jurista e do professor, porque vereador é um cargo, professor é algo que se incorpora permanentemente na alma e na vida da pessoa. Eu, né, que percebo, até com uma ponta de tristeza, que os grãos de areia que estão na parte superior da ampulheta da minha vida estão em menor número do que os grãos que estão lá embaixo, realmente me congratulo em saber que quando tivermos que ensarilhar as nossas armas, estarão combatendo o bom combate juristas como o professor Eduardo e tantos outros que aqui se encontram presentes. Era o que eu tinha a dizer. Muito obrigado a todos e me desculpe uma vez mais por aquilo que poderia parecer uma descortesia, mas que na verdade foi fruto das circunstâncias. Muito obrigado, professor Roque Carrasa. E, por oportuno, eu devo anunciar que o professor Roque Carrasa foi representando um grupo de tributaristas fazer uma palestra num outro estado sobre a reforma tributária, né? Então, eu pensei que em função disso ele não conseguisse chegar a tempo, né? Mas, felizmente, ele está aqui entre nós para a nossa alegria. A palavra continua franqueada para quem quiser fazer o uso. Põe. Eu me sinto aqui, com o perdão do ministro Sanches, o decano do grupo. Por quê? Completo agora, dia 10 de outubro, 60 anos de formatura. E 60 anos de luta constante para fazer valer o direito. Porque o culto do direito é realmente aquilo que nos motiva a estarmos aqui reunidos. E não é apenas o direito tributário, não é apenas o direito financeiro, mas é o direito em si, que começa, como o Carrasa falou, a partir do constitucional, com certeza, tá certo? Então, eu só queria dizer a vocês o seguinte: trago o testemunho aqui de um velho lidador do direito, em todos os ramos, em todos os seus aspectos, e adorando o que faço até hoje. Muito obrigado. Parabéns para vocês. Eu vi o microfone indo de um lado para o outro, não resisti à tentação. Primeiro, cumprimentar, como todos fizeram, mas faço esse registro por merecimento. Professor Hiroshi, queridíssimo de todos nós, um exemplo de jurista preocupado com as questões da sociedade, do direito, da justiça. Da alegria e da honra de participar de um grupo como esse. E destacar, querido amigo, que aqui nós temos, como disse o professor Roque, jovens, né? Outros jovens há mais tempo, né? Quando o professor Roque disse ampulheta, a queda dos grãos de areia já começam a diminuir, eu lembro, meu sogro diz isso, meu sogro tem 102 anos, está muito bem, muito firme, muito obrigado.
Mas eu queria destacar o momento que nós vivemos, da importância de uma iniciativa como essa, em face do momento que vivemos. Recentemente, o atual presidente do Supremo Tribunal Federal, amigos de todos nós, levanta uma iniciativa ou destaca o seu desejo de ver a Constituição ser enxugada. Ele que preside a mais alta corte e que é a trincheira de defesa da Constituição. E o faz citando o direito tributário, dizendo que a Constituição mostra a largura dos seus preceitos a partir do direito tributário, como se o direito tributário fosse algo que não merecesse o espaço que tem na Constituição a preservar todos nós, inclusive como demonstrado agora mesmo, né, com iniciativas de mudança tributária, que muitas delas mais preocupadas em resolver o problema erário dos caixas do que com a justiça social que o direito tributário essencialmente aqui se destina. De forma que eu queria fazer esse registro, não só da alegria, da importância desse grupo, mas, acima de tudo, desse momento histórico. E o Eduardo, que está aqui, que certamente é o mais jovem de todos nós, ou é jovem há menos tempo do que todos nós, que é presidente da Câmara, um jovem vereador, brilhante vereador, com futuro certamente promissor, ele saberá usar desse instituto em debates que estão sendo promovidos hoje na Câmara, buscando também aqui a inteligência de todos, sempre com essa finalidade de contribuir para a formação do melhor direito e da melhor justiça. Obrigado. Obrigado, Marcos da Costa, pelas suas palavras. A palavra continua franqueada para quem quiser fazer uso. É o professor José Maurício Conte. Só que eu acho, vou ser muito rápido aqui, eu não poderia deixar de registrar os meus parabéns pela iniciativa e o meu agradecimento por me integrar a esse grupo aqui tão seleto de pessoas e registrar o fato novamente da sua dedicação a todas essas áreas de direito. Claro que especialmente vou fazer uma referência ao direito financeiro, né? E eu me lembro muito bem quando eu comecei a me dedicar especificamente ao assunto há 20 e poucos anos, em 95, era, como continua sendo, aí uma área que poucos se dedicam, e a sua obra sempre foi, na época principalmente, uma das únicas que havia a respeito do assunto, e continua sendo aí uma obra de referência. Então eu agradeço muito, não quero me estender, e parabéns, e espero poder colaborar o máximo possível. Já trago a minha primeira colaboração para a biblioteca aqui, deixando o meu livro. Aí não digo que é para inaugurar, porque eu imagino que você já deva estar tendo alguma doação sua própria para o início da biblioteca, mas de qualquer forma fica essa pequena colaboração por hora. Obrigado, professor, parabéns. Bom, inicialmente quero cumprimentar a todos, quero ser breve, esse é um aspecto importante, registrar a minha alegria de participar desta academia com tantas pessoas qualificadas e fazer 2 ou 3 registros. Primeiro, de acordo com o Agostinho, que falou dos 60 anos de formado. Quero dizer, Agostinho, que a ideia não é por aí. Todos temos juventude de ideias. Eu posso asseverar que as suas ideias são muito jovens e que nos colocam sempre num belo debate para rejuvenescer tudo aquilo que você menciona, quando diz da questão da importância do direito, mais até do que de qualquer dos outros ramos. O direito é sempre fundamental e nós estudamos o direito sempre, pelos diversos ramos. Na sequência, comentar como Marcos, a oportunidade é imprescindível, não só pela crise, que parece alguma coisa que não sai de sempre estar perto de todos nós, mas a academia surge numa oportunidade ímpar, que é
congregar diversas áreas do direito com pessoas da mais alta qualidade, tirando a mim mesmo, claro, que estou aqui só para aprender com vocês, mas no sentido de nós podermos agregar diversas visões plurimas, plurais, para poder enfrentar os debates que estão presentes nesta crise e que outras que virão. Afinal, o direito serve para exatamente debatermos estas questões sempre. E aproveitar aqui o professor Roque e dizer o seguinte: esta ampulheta, ela pode ser virada, tem um jeito dela descer mais leve. Vamos todos torcer para que isto aconteça e para que a nossa convivência permaneça sempre muito longa e muito agradável. Com isso, quero parabenizar a iniciativa do professor Quioche, porque este é um momento importante por tudo que mencionei, pelo grupo que mencionei, que o senhor tem o destaque de agregar, congregar, reunir. Então, este é um momento especial onde a sua participação nesta agregação de pessoas que vai se tornar uma academia de brilho é imprescindível e importante, porque sem esta iniciativa a gente talvez continuasse todos pensando isoladamente. Acho que pensar em grupo é sempre muito mais interessante, então receba os meus parabéns e todos recebam os parabéns para nós que vamos agregar ideias a esta academia. Muito obrigado pelo convite, é sempre muito bom. Obrigado, professor Fernando Scaff, pelas gentis palavras. A palavra continua em aberto. Ministro Massami Ueda. Meu querido amigo Quioche Arada, eu pedi o uso da palavra para externar a minha emoção, alegria de vê-lo, como sempre, na frente das iniciativas mais felizes para a nacionalidade. Digo isso porque conheço Quioche Arada desde os tempos dos bancos escolares da academia. Talvez aqui o professor Tavolaro levantou o precedente da idade, e todos nós temos que respeitar, mas tem uma convivência estreita no Largo de São Francisco, daquele jovem que veio da Alta Paulista e que enfrentava destemido toda aquela turba de alunos, mas os veteranos queriam sacrificá-lo. Então conheci Quioche Arada já daquele tempo e via nele aquele expoente que se tornou. A minha vida tem caminhado paralela à de Quioche Arada. Todos os momentos. Lembro, inclusive, quando ele fez o primeiro estudo jurídico de direito tributário e a dúvida dele de lançar o título. E aí eu disse assim: por que não 2 temas de direito tributário? Porque ele abordava 2 temas. Aí nasce a veia do grande escritor de direito, consagrado jurista, e eu, sem falsa modéstia, eu digo que Quioche Arada fui juiz, tive a oportunidade de ler muitas peças redigidas pelos maiores advogados, mas com a qualidade do meu querido amigo, eu não vi ainda. E sempre dizia: se alguém precisar de um apoio jurídico, procure o Porto Seguro de Quioche Arada. Quando ele me comunicou a ideia do lançamento desse instituto, eu bati palmas, porque via nele um reflexo daquele jovem. Ele diz que está cansado. E convivendo com a família dele, não é brincadeira, ele não está cansado. Ele faz a família ficar cansada. Todos os outros estão cansados. Mas é esse espírito, essa centelha, que faz congregar aqui. Aqui se falou em estrelas. O destino nosso está gravado nas estrelas. E eu digo, então, essa pleiade de juristas que ele colecionou
trouxe aqui para extrair dessas estrelas, desta constelação, desta miríade, projetos que ele quer transformar na prática. Num momento político, histórico, de grande necessidade, em que há uma escuridão, um nevoeiro que está pairando, em que se confunde todos os institutos, é necessário, então, que a luz do conhecimento aurido deste conjunto plurimo, e aqui foi acentuado, seja extraída para trazer na prática, oferecer subsídios. É a classe dos profissionais do direito que oferece a contribuição para a construção da nossa sociedade. Nós estamos vivendo momentos preciosos. Nós não podemos deixar passar esta oportunidade. Há um ditado lá no sertão de Alagoas, e eu falo isso porque, quando eu fui guindado ao Superior Tribunal de Justiça, subiu comigo um alagoano. E ele disse assim: em cavalo selado, a gente não pode deixar passar. O cavalo passou e subiu. Então, nós estamos no momento em que o cavalo selado está passando. E nós temos que aproveitar a oportunidade. Congregar essa pleiade, graças à iniciativa deste jovem, que se diz cansado, mas que nós sabemos ter uma energia enorme. Aquilo que esses dias eu li faz a diferença dos longevos. O Ikigai, a vontade de viver, a vontade de prestar serviço, a vontade de oferecer. E é isso, então, que eu penso. Quando ele me convida para participar, eu fico muito honrado, porque ele me vê em mim ainda alguém que pode prestar algum serviço. Então, sob esta égide, sob essas considerações, nós ouvimos aqui, todas essas pessoas estão muito animadas. Todos nós estamos felizes. E, sem dúvida alguma, quem tem um bom começo já tem metade do caminho andado. Parabéns, doutor Quiocha. Muito obrigado, ministro Massami Ueda, pelas palavras carinhosas. A palavra continua em aberto. Quem quiser falar. Tuma. Bom, quero comentá-los a todos, comentar o professor Quiocha Arada, dizer aqui que sou aluno de todos, sou menor e sem falsa modéstia para aprender, mas identificar no professor Quiocha esse espírito altruísta, doador, e não só na área do direito, mas caminho próximo ao professor, e sei que também na construção da sociedade de forma plural, palavra que foi usada aqui, diversificada. Então, aqui, parabenizá-lo, agradecer pelo convite, que é injusto a mim, mas, ao mesmo tempo, me deixa muito honrado, professor. E o professor Roque Carrasa, que foi meu professor no mestrado, no doutorado, me ensinou muito, o professor Sidney Sanches, o professor Marcos da Costa, ou seja, quando falo que sou aluno, fui e continuo sendo de muitos aqui, de todos de uma forma em geral. A minha missão no Instituto, e finalizo com essa colocação, é tentar ser um pouco ponta de lança, poder levar as ideias que vão ser debatidas aqui, construídas, às casas legislativas do país, tanto na Câmara Municipal, em que nós já começamos a discussão da reforma tributária, já existe projeto de lei que especifica a MP da liberdade econômica, quanto na Assembleia Legislativa e na Câmara Federal. E aqui faço um adendo, que é a absoluta necessidade que os deputados federais têm, a urgência que eles têm de um time como esse na produção
de conhecimento, de texto legislativo e que o momento aponta o futuro do país. Eu acho que o país vive um momento de inflexão histórica em todos os sentidos, político, jurídico, social, e depende. Então, a palavra é essa, é a dependência dessa mesa para conduzir o país a um futuro exitoso. Então, obrigado mais uma vez a todos, obrigado, professor, pelo convite. Boa noite. Agradeço as palavras do presidente Eduardo Tuman. Mais alguém? É o Antônio Costa. E presidente do Instituto Baiano de Direito Empresarial também. Bom, depois de ouvir tantas palavras dirigindo-me a essas excelências, primeiramente para não só agradecer este honroso convite do Kiyoshi Harada, mas antes de tudo parabenizar por essa brilhante ideia de criar um instituto que já nasce plural. Plural não só pelas ramificações do direito que ele congrega dentro do seu instituto, como plural na sua visão de buscar em vários estados pessoas que possam congregar e trabalhar essa ideia de um instituto forte. Nós que abraçamos o direito, abraçamos por amor e não cansamos nunca. Porque quem faz por amor, morre fazendo. A sociedade, ela vive eternamente em movimento. E em determinados momentos, a sociedade entra em ebulição. E o instrumento modulador da sociedade é o direito. Então, cabe a nós muito equilíbrio, muita sensatez, muita serenidade e perseverança para não deixar que a ebulição exploda o continente social. Nós temos um grande dever de zelar, de contribuir para uma sociedade que possa viver harmônica, em paz e em desenvolvimento constante. Parabéns, Kiyoshi, pela ideia. O Antônio da Costa é aquilo que podemos chamar de polivalente. Ele é professor em cujas mãos passaram vários jovens que hoje estão integrados na magistratura da Bahia. E é também um jurista e é um compositor. Ele compõe a música e toca violão. Né? Então, é uma... Pois é. Então, muito obrigado. Mais alguém? O ministro quer falar alguma coisa? Eu vim aqui para bater palmas. Quando eu recebi o convite, eu falei, que ideia magnífica do Kiyoshi. Direito administrativo, direito tributário, direito financeiro, estudadas no mesmo grupo e com tão expressivas personalidades do mundo jurídico. O Kiyoshi eu conheço há muitos anos, nem interessa há quanto tempo. Mas eu sou presidente do Conselho Jurídico da Fiesp e um dos membros desse conselho é o Kiyoshi Harada. Quando cogitei de alguém tributarista, o primeiro que eu me lembrei foi do Kiyoshi Harada. O Roque Carrasa, se quiser, está sendo convidado agora. Mas o Kiyoshi sempre me entusiasmou. Que o entusiasmo que ele transmite naquilo que faz contamina as pessoas. O debate no Conselho Jurídico fica mais aceso quando o Kiyoshi está presente. E a sessão termina mais tarde. E às vezes parece interminável. Porque é um poço de ideias e de capacidade de se opor às ideias e dizer quais são as suas. E mais do que isso, em contribuir para o aprimoramento do ordenamento jurídico do país.
não só com seus livros, nem com sua doutrina, nem com a sua advocacia, mas com seu exemplo de cidadão, que está sempre prestes a ajudar quando alguma coisa importante no país está sendo tratada. Como agora, por exemplo, com a reforma tributária. Eu fiquei a meditar aqui, eu disse que vim para bater palmas, mas é verdade. Porque eu não tive aula de direito tributário na faculdade. O professor Rubens Barbosa Nogueira fazia, às vezes, algumas palestras, eu participava dos cursos. Eu não perdia essas coisas, mas eram palestras, não era curso. Direito financeiro eu nunca tive uma aula. Direito administrativo, José Crespella Júnior. Mas o meu professor, na prática, foi Eli Lopes Beirelles, que era colega da magistratura. Então, em administrativo, eu até me sinto um pouco mais à vontade. Na minha carreira, eu estive em todas as varas cíveis, criminais, acidentes do trabalho, famílias, sucessões, varas distritais, comarcas do interior, da capital, substituição no primeiro alçado civil, titular do alçado criminal, depois desembargador, depois ministro do Supremo. Onde é que eu lidei mais com o tributário? No Supremo Tribunal Federal. E onde aprendi mais direito tributário, se é que eu aprendi, foi no Supremo Tribunal Federal. E não foi só com os livros, não. Foi com a leitura dos memoriais. Porque muita gente pensa que juiz não lê memorial. Está um aqui para desmentir. Até por segurança. Eu queria entender do assunto. E, às vezes, pode até empolgar com uma tese qualquer, que pode não ser aquela que você realmente aceita. Mas lia com muito entusiasmo a capacidade que os tributaristas têm de sustentar seus pontos de vista. Até hoje, as grandes decisões do Supremo Tribunal Federal têm também a ver com direito tributário. Em direito financeiro, eu só aprendi nos livros e no Supremo, vez ou outra, porque eu fui relator da taxa de juros prevista na Constituição. E me caiu uma decisão, um relator, que contrariava toda a opinião pública, porque acabamos sustentando que a norma dependia da regulamentação. E tal seria que assim não fosse. Constituição alguma trata de juros. Juros de mora. Isso é matéria de direito civil, direito contratual. A Constituição tratar disso é fechar as portas, porque uma emenda constitucional, todos nós sabemos o que trabalha aqui, tá? Basta ver o que está ocorrendo com a reforma da Previdência e vamos ver com a reforma tributária. A necessidade de quórum super qualificado na Câmara, no Senado e em 2 turnos. Então, direito administrativo ainda me sinto um pouco à vontade. Direito tributário eu aprendi muito mais no Supremo do que nos bancos da faculdade. E mesmo como juiz, porque eu fui poucas vezes juiz da Fazenda Pública. Portanto, eu não lidava com questões tributárias. Como advogado, eu cheguei a militar. Mas o que é que estava em jogo? Imposto do consumo, imposto de renda e imposto de consignações. Nada disso existe, a não ser o imposto de renda. Então, eu imagino que era o meu cabedal de direito tributário. De maneira que isso mostra que o cidadão pode chegar ao Supremo sem dominar todas as matérias.
como qualquer juiz, como qualquer advogado. Não é um advogado que domine todas as áreas do direito, nem professor. E é por isso que é preciso chegar com humildade a esses patamares para reconhecer. Eu não conheço isso que eu vou decidir, mas quero estudar para entender e decidir convicto. E as questões menos que eu decido foi direito tributário. O que prova que as lições que eu segui me prepararam para as decisões. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque um instituto, uma academia é muito mais importante que tudo isso, porque é aqui que se debatem as ideias, nascem as ideias. Um homem como Ocharada, ele toda semana me manda alguma coisa. E ele pensa que eu não leio. Ainda hoje eu li o último que você me mandou. Porque é um prazer. É uma eloquência na suspensão dos seus pontos de vista que chega a contagiar. Eu fico pensando, eu gostaria de ter esse poder de persuasão. Agora, eu não sei se vai dar certo, eu acho. Se suas ideias vão vingar no Congresso. Porque o Congresso é outro mundo. Eu não faço políticas que se fazem hoje. Mesmo que todos estejam preparados para exercer a política. A verdade é que poucos têm impressionado o jovem. Com direito constitucional, com direito administrativo e com direito financeiro. Mas tem todos muito a ver com a vida. E foram escolhidos pelo povo para dizer isso. Por falar em política, eu quero confessar que eu votei no currículo do Eduardo Tuma sem o conhecer. Eu recebi um papel de propaganda e fiquei impressionado com o currículo do jovem. Eu já disse a ele um dia que ele esteve no conjunto, e repito agora, voto secreto, mas é favor. E já é presidente da Câmara, que prova que ele merecia. Vereador. Os vereadores não elegeram a presidente da Câmara. É assim que se caminha no mundo da política. Eduardo, espero que você chegue. Precisamos ter a sua vontade de defender o país. E eu também era homenagem à família Tuma. O Romeu era muito amigo dele. Viajava comigo para Brasília toda semana. Um amigo muito querido. Mas, parabéns para mim, porque agora fui incluído no conselho, eu não sabia. Eu até vou contar em casa. Eu fui incluído à revelia. Mas é uma revelia que alegrou muito. Parabéns, que eu acho que esse instituto alcance seus objetivos e com o seu comando eu tenho certeza. Vai acontecer. Muito obrigado, ministro Sidney Sanches. Como todos sabem, né, o ministro Sidney Sanches marcou passagem na história do Supremo Tribunal Federal, não só como exemplo de ministro, exemplo de administrar aquele tribunal, como também por ter presidido o primeiro impeachment no Brasil. Não é isso? Então, e naquilo que ele disse, pensou que era útil. E com relação ao nosso trabalho para contribuir na produção legislativa, eu endosso aqui as palavras do ministro. E eu peço permissão para reproduzir uma fala que ele teve com o presidente da Corte Suprema do Japão, lá em Tóquio. O ministro perguntou lá para o presidente do Supremo japonês,
Quantas ADINs vocês têm aqui por ano? Nenhum. Por quê? Porque o parlamento japonês não faz leis inconstitucionais. E aqui temos centenas de ADINs. Todo dia está entrando um ADIN. Então, esse, infelizmente, é o nosso parlamento. Não se pode fazer nenhuma lei clara, objetiva. Em 2008, apresentei 5, 6 sugestões na Comissão Especial de Reforma Tributária de uma forma tão simples que resolveria 70%, 80% das discussões judiciárias. Deputado falar, professor, isso é muito claro, isso é muito simples, não vai passar. Bom, mas é isso. E em seguida eu quero registrar a honrosa presença da professora lá de Salvador, professora Nelma, né? E, dando prosseguimento, para ganharmos tempo, eu peço que os diretores da diretoria executiva e do Conselho Fiscal e conselheiros suplentes façam sua autocondecoração, apanhando aqui as medalhas que estão na mesa. E peço a colaboração da Maria Cláudia, e pode ser a da doutora... Não, convidada não. Eu vou pedir para o... A Maristela, minha filha, para condecorar, então, as pessoas que estão na mesa, que são todos conselheiros. Os que não estão na mesa, o mestre de cerimônia vai conduzir, identificar as pessoas aqui presentes para fazer a condecoração. Primeiramente, os que estão na mesa. Eu o conheci em 2010. Senhor, enquanto isso... Olha só, eu gostaria de tomar a palavra antes disso, porque eu senti a falta de uma palavra feminina. Uma mulher... E em nome das mulheres, eu gostaria de falar um pouco do Dr. Kiyoshi Harada. Eu o conheci em 2010, quando eu escrevi a minha obra sobre o ISS, dos serviços notariais e de registros públicos, e eu fui a um evento onde ele palestrava. Era a minha primeira palestra, e esse homem, com todo o seu saber jurídico, e eu, a insignificante que estava aí chegando, tremendo na primeira fala, ficou ao meu lado e ficou prestando atenção de como eu me sairia, porque percebeu o meu nervosismo. Então, diante de tudo que foi falado aqui, de todo esse poder que esse homem tem como o homem sábio do direito, ele não é só sábio do direito, ele é um grande homem com uma sensibilidade extrema e que eu hoje vim de Blumenau, porque desde aquele dia ele é meu amigo. Eu posso chamá-lo assim. Muito obrigada por tudo. O senhor é uma pessoa extraordinária. A professora Cleide é especialista em transação tributária. Professora lá de Blumenau, procuradora municipal. Muito obrigado. Terminada a entrega das medalhas para os conselheiros, não sei se já terminou, os que estão fora da mesa. Não, está
está na lista. Deixa eu ver. Eu vou ler rapidamente. Adilson Dallaire, Antônio Francisco das Contas, Doris de Miranda Coutinho. Infelizmente, ela estava a caminho, o pai dela acabou falecendo. Ela é conselheira do Tribunal de Contas do Estado de Tocantins. Edson Simões, não pude comparecer, mas peço que faça entrega ao seu representante, Jonas Junqueira de Melo. Doutor Kojoronski está chegando. Hamilton de Souza não está presente. Professor Humberto Ávila. Nelma. Está lá no fundo. Terminou? Bom, então vamos fazer o seguinte. O Gastão também está aqui. Dá lá para o Gastão. Professor Gastão. Bom, o professor também quer fazer uso da palavra. Boa noite a todos. Eu não sou professor, sou apenas advogado há 40 anos. É oportuna esta reunião de doutos para que nós possamos resgatar a nossa dignidade como seres humanos que o Estado parece querer nos passar um cortador de grama nas nossas cabeças. Nós hoje sentimos o que Robert Nozick chama de meros trabalhadores forçados. É o que nós somos. Nós não temos sequer a dignidade de cidadãos. E, portanto, eu me sinto muito honrado de estar aqui hoje, não só em função dessa amizade que transpõe os tempos, mas também honrado de estar na presença de um homem que, com a sua idade, com o seu passado, ainda tem a dignidade de buscar um direito tributário pelo qual nós todos lutamos. Muito obrigado e parabéns ao senhor pela iniciativa, professor. Coincidentemente, ele e eu fomos designados relatores na Comissão Jurídica da FEComércio para apresentar sugestões de reforma parcial do Código Tributário Nacional. Eu acho que podemos ir encerrando por aqui e peço que desfaça a mesa para que possamos servir o coquetel.